Queridos irmãos, na primeira leitura e no Evangelho, a Igreja nos apresenta dois exemplos claros de homens que escutaram a palavra de Deus, que escutaram a voz do Senhor. E que não apenas escutaram a palavra, mas a seguiram. Samuel, na primeira leitura, e os apóstolos André e João no Evangelho. Ora, todos nós somos chamados a abrir os nossos ouvidos, como diz o Salmo 94. Hoje, não endureçais os vossos corações, mas escutai a voz do Senhor. Ele fala conosco. Através do seu Espírito, Ele nos instrui. Ele nos comunica um conhecimento sobrenatural de quem Ele é. Ele misericordiosamente comunica à nossa alma uma participação na sua vida divina, pela qual nós podemos conhecê-lo, saber quem Ele é. Mas eu gostaria de me concentrar agora na segunda leitura, porque São Paulo aqui trata de um dos impedimentos mais frequentes para os nossos dias. De fato, a beata Jacinta Marto, uma das videntes de Fátima, disse antes de morrer que o pecado que mais leva os homens para o inferno nesta nossa geração é a impureza. Ora, mas o problema é que a impureza não apenas leva os homens para o inferno, a impureza também nos impede de escutar a voz de Deus. Os pecados de imoralidade, os pecados de lascívia, os pecados sensuais, causam tal perturbação que a nossa alma não consegue captar a sutileza espiritual da voz de Deus. São Paulo diz: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem se une ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer fica fora do seu corpo. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Vejam, queridos irmãos, infelizmente nós vivemos numa sociedade tão erotizada que a maior parte das pessoas não entende a doutrina da Igreja a respeito do amor e da afetividade. Por causa disso, não conseguem perceber a verdadeira fealdade desse pecado, que é o pecado contra o sexto mandamento. A moral católica é muito clara e ela está baseada em princípios explícitos que nós precisamos conhecer. O primeiro princípio é que Deus criou todas as coisas com ordem e tudo tem uma lógica interna. Nós olhamos para o universo e percebemos isso, que todas as coisas são cheias de lógica. Ora,
prazer venéreo é o prazer mais intenso, mais veemente da natureza. Por quê? Porque ele se destina à propagação da espécie humana. Em outras palavras, se o ato conjugal não fosse acompanhado de prazer, ninguém o realizaria, justamente porque ele dá trabalho, justamente porque supõe uma logística, supõe uma determinada organização, supõe certo incômodo. Nos animais, ele é regulado pelo instinto. Então, eles têm o cio e os períodos em que eles não estão sobre a sua fecundidade. No ser humano, ele é regulado pela razão. É por isso que nós não temos instintos tão fortes, tão irresistíveis como os dos animais. Ou seja, não é racional, nem lógico e, portanto, nem lícito separar no ato conjugal o seu aspecto unitivo do seu aspecto procriativo. Por isso que a moral cristã condena a contracepção. Porque quando nós aleijamos um ato artificialmente para retirar dele a sua eficácia natural, nós o estamos pervertendo, nós o estamos adulterando, nós o estamos, de tal modo, aleijando de algo natural que ele tem, para apenas usarmos do prazer que ele traz, da satisfação que ele traz, que ele se torna ilícito. Ora, portanto, o prazer venéreo só pode ser buscado na sua integridade, com a sua abertura à vida. Senão ele se torna egoísta, senão ele se torna um pecado de uso ilícito. Você está querendo isolá-lo da sua função natural apenas para obter prazer. Todavia, como o ato sexual aberto à vida potencialmente pode gerar uma prole, pode gerar filhos, e esses filhos merecem ser educados, eles têm direito a receber educação, eles têm direito a ter pai e mãe, por isso, o ato sexual só é lícito dentro do matrimônio. Não é lícito buscar o prazer venéreo fora do matrimônio, sob nenhum aspecto, nem sozinho, nem com um objeto, nem com uma outra pessoa, com nada. Fora do matrimônio, não é lícito. E para os batizados, só existe uma forma de matrimônio válida, que é o matrimônio sacramental. Para quem não é batizado, existe o casamento natural. Para quem é batizado, não. Para que haja casamento, é preciso haver o sacramento do matrimônio. Caso contrário, aquela união, como se trata de dois batizados, ou nem que seja de um batizado, aquela união, ela é apenas uma ficção, ela não existe do ponto de vista da própria realidade da união conjugal. Portanto, vocês vejam como que isso tudo está muito bem construído. E como essa lógica é firme e é inquebrantável. Ou seja, qualquer uso, qualquer desejo, qualquer decisão de usar o prazer venéreo
fora do matrimônio, ou mesmo dentro do matrimônio, isolado da sua função procriativa, é ilícito. Não é racional. Você está realizando algo que não corresponde à razão. Isso qualquer pessoa pode entender. Não precisa nem ser cristão. Se você explicar com clareza, qualquer um vai entender por que só pode ser lícito o uso do prazer venéreo dentro do matrimônio aberto à vida. Ponto final. Fora disso, todos nós temos que praticar a castidade. E aí não tem essa. Se for assim, um solteirão, tem que praticar a castidade. Uma solteirona, tem que praticar a castidade. Uma pessoa que tem tal desejo, tal inclinação, tem que praticar a castidade. Não tem inclinação nenhuma, tem que praticar a castidade. Não importa. Não está casado, não é lícito. Ora, quando nós utilizamos do prazer venéreo fora do ato conjugal, ou não aberto à vida, a veemência do prazer venéreo causa em nós uma espécie de terremoto, que é um terremoto hormonal, é um terremoto psicológico, é um terremoto que envolve o nosso ser dos pés à cabeça. E o que acontece? O uso do prazer venéreo, fora da união conjugal aberta à vida, provoca em nós tal perturbação que se torna impossível nós apreendermos as verdades sobrenaturais de maneira espiritual. Nós aprendemos na Escritura que Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e verdade. Quando São Tomás comenta o sacramento da comunhão, na Suma Teológica, ele explica que uma das coisas que faz as pessoas perderem os frutos da comunhão justamente é o pecado da luxúria, é o pecado do excesso nas coisas sexuais. Por quê? Porque você está tão perturbado corporeamente que o seu espírito não consegue ter a leveza necessária para saborear as coisas divinas. Acerca do sacramento da Eucaristia, diz a Escritura: do céu lhes destes o pão que contém em si todo sabor. Ou seja, a Sagrada Eucaristia é um sacramento tão maravilhoso que ele contém em si todo sabor. Mas vocês já repararam que a hóstia não tem gosto de nada? Por quê? O que Deus nos está ensinando ali? Que nós precisamos procurar todo esse sabor contido nesse sacramento em Cristo, de uma maneira espiritual, não corpórea. Mas alguém que está com a carne febril, alguém que está com a carne assanhada, alguém que está com a carne perturbada, não consegue rezar direito, não consegue adorar direito, não consegue subir para as regiões celestiais, fica com o seu espírito inquieto. É como se o seu espírito estivesse afundado dentro do seu corpo. É assim que é a pessoa que não pratica castidade. Ela é perturbada porque o seu espírito está como que cimentado dentro do seu corpo. Está enfiado debaixo de concreto armado. Então a pessoa não consegue saborear as coisas espirituais, um tempo de calma com Deus, um tempo de oração íntima, um tempo de adoração. É sempre inquieto, sempre perturbado, sempre seco. A pessoa que comete pecado contra a castidade, como é que ela se sente? Enquanto ela está cometendo pecado, parece que aquilo é a melhor coisa que existe. Terminou o pecado, dá uma secura na alma, que ela não consegue mais pensar em nada.
de sobrenatural, de divino. Por quê? Porque é como se a sua alma tivesse ido de tal modo para a extremidade corpórea da sua personalidade que ele não consegue saborear nada que seja abstrato, nada que seja teórico, nada que seja espiritual. Não consegue se dedicar à oração. Não consegue. E claro, quando nós estamos lidando com desvios, e todos nós podemos ter algum tipo de desvio, hoje em dia, então, a coisa está terrível. Porque as pessoas, por exemplo, consomem desgraçadamente muita pornografia. Muitas coisas ruins. Hoje em dia, a pessoa, para ver coisas indecentes, ela não precisa fazer como antigamente, pegar um ônibus, ir não sei aonde, comprar escondido. Não. Hoje é tudo acessível. Então, o que acontece? As pessoas estão sendo educadas de uma maneira fetichista, estão sendo doutrinadas a terem gostos íntimos estranhos, e quanto mais elas aprofundam nisso, mais a situação vai se agravando. Elas não conseguem sair, como se fossem se enterrando cada vez mais, de uma maneira cada vez mais profunda, elas vão se desviando. Qual que é o único jeito de nós voltarmos à calma e à tranquilidade? É praticando a castidade, mesmo. Hoje em dia, a coisa mais profética que existe na nossa sociedade é um jovem dizer: eu pratico a castidade. Isso é ser como que rebelde. É como se impor contra o mundo. Porque as pessoas ridicularizam, né? Elas dizem: nossa, mas você nunca namorou, você é virgem? Sim, graças a Deus. E se Deus quiser que eu case, então eu vou ter o ato conjugal com a minha esposa, senão nunca terei em toda a minha vida. Muita gente acha que isso é quase que uma desgraça, porque o homem carnal, como ele não sabe o que são as delícias espirituais, ele acha que o prazer venéreo é a coisa mais sublime que existe. O homem carnal acha de verdade que o prazer venéreo é a coisa mais sublime que existe. E quando ele é informado de que ele não pode fazer isso, ele se sente lesado por Deus. Por quê? Porque ele é carnal. Ele não conhece as delícias do Espírito. Ele não sabe verdadeiramente que estar com a alma livre é a coisa melhor que existe. Você simplesmente dizer: agora eu vou orar, e imediatamente o seu Wi-Fi conecta. O seu Wi-Fi sobrenatural conecta. Por quê? Porque o seu corpo não está assanhado. Então você começa a orar. Você começa a sentir Deus. Você entra no céu e desce. Ele não sente isso. O homem carnal não sabe o que é isso. Então ele vê as pessoas que praticam a castidade como se fossem pessoas recalcadas, como se fossem pessoas problemáticas, como se fossem pessoas que estão se reprimindo. Não, nós não estamos reprimindo nada. Nós estamos exprimindo quem nós somos em Cristo Jesus. Não há nada mais equilibrador do que praticar a castidade. Não há nada mais integrador. Não há nada mais que aquieta e pacifica o coração. Quantas vezes eu já conversei com pessoas que tinham problemas sérios de sexualidade, eu simplesmente disse: por que você não faz um voto de castidade, privado, particular, para viver uma vida casta para sempre? Desliga esse botão. Vamos buscar a Deus com seriedade. E muitas vezes eu vi pessoas que fizeram isso e que tiveram, de fato, uma primavera na sua vida espiritual, porque puderam descobrir a melhor parte. Não ser defraudados por pessoas, não ser objeto de prazer para pessoas, não ficar se enganando com seres humanos superficiais, de fato descobrir o reino de Deus e a sua justiça,
e ter tudo acrescentado sobre si. É claro que o diabo não quer isso. Não é à toa, queridos irmãos, que desde a antiguidade existem deuses e deusas e demônios da orgia, da safadeza. Entidades demoníacas invocadas para atiçarem a prostituição, para fazerem as pessoas caírem no adultério, para fazer as pessoas ficarem amarradas do ponto de vista sexual. Este ouvido aqui já escutou as coisas mais horrorosas que vocês já imaginam na vida sobre essa matéria, envolvendo satanismo e práticas orgiásticas. Lembro de uma pessoa que, obviamente, numa conversa não sacramental, contava que ela fez um pacto que consistia em beber o sêmen do bruxo. E ela fez. Veja que nível de nojeira que as pessoas são capazes de fazer. E a que tipo de escravidão Satanás reduz as pessoas? Através do pecado da sexualidade. Outra ficou extremamente possessa. É uma moça que entrou para o ramo do satanismo e que praticava esses cultos de orgia. Então, um dia, lhe foi feita uma proposta de pacto, e ela fez esse pacto. Consistia em ela ter uma relação íntima com o bruxo, enquanto ele estava incorporado, conceber um filho dele e depois sacrificá-lo através do aborto, em honra de Satanás. Ela fez isso. Ela fez tudo isso. Resultado, graças a Deus ela se converteu. Mas quando ela se converteu, ela ficou tão endemoniada, mas tão endemoniada, que certa vez estava o sacerdote recitando o exorcismo sobre ela. Então, ela estava vestida, obviamente, começou a coçar freneticamente a sua região íntima. Então o sacerdote saiu, os homens que estavam lá saíram, ficaram só as mulheres. Então elas a despiram e da sua cavidade íntima ela retirou 2 metros de crina de cavalo que se materializaram dentro dela por causa dessas orgias diabólicas. Por quê? Há um espírito maligno que segue as pessoas para elas não praticarem a castidade. E esse espírito muitas vezes penetra em ambientes até cristãos. Quantas pessoas precisam fazer anos de oração, de libertação, de cura, para poderem ser libertas de feridas na área da sexualidade que elas tiveram ao longo da vida. Por quê? Passou algum endemoniado lá que a feriu para aleijar a sua personalidade, talvez sem que ela mesma percebesse. Aqui, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo diz: aquele que se une a uma prostituta se torna um só espírito com ela. Você já imaginou o que é ser um só espírito com um endemoniado? Com uma pessoa amaldiçoada, com uma pessoa possessa por demônios de prostituição, demônios de lascívia, demônios de orgia. Já pensou que você se unir, psiquicamente unir a sua alma com pessoas dessa natureza?
Queridos irmãos, nós precisamos rezar para que Deus nos restitua o espírito de pureza e santidade, porque a nossa humanidade está perdida. As pessoas estão sendo pervertidas dentro da sua própria casa, nas escolas, com os seus amigos. Elas não estão sendo educadas para ter uma vida pura, uma vida de união com Deus. E mesmo na igreja, há pessoas que não conseguem entender a nobreza da castidade, o quanto a castidade é importante para a nossa vida espiritual. E todos nós, de algum modo, praticamos a castidade. Os casais cristãos praticam a castidade porque é natural que seja assim. Você não tem sempre o que você quer. Estão entendendo, jovens? Não é que você casa e você vai ter sempre aquilo que você quer. Não é assim. Muitas pessoas, depois que casam, se decepcionam tremendamente nessa área, porque elas descobrem que talvez é no casamento que ele vai praticar mais a castidade do que antes. Porque a continência periódica é importante. Às vezes, para espaçar as gravidezes, o casal tem que limitar-se a ter os atos conjugais nos períodos em que a mulher está infértil. Isso é correto, a igreja permite, e isso é de acordo com a moral. Outras vezes, por outros problemas, uma doença, uma dificuldade qualquer. Então, os casados, ao seu modo, também praticam. E os solteiros, então, precisam praticar corajosamente. Então, vamos cortar esses excessos no namoro, né? Alguns casais de namorados perguntam: quando é que começa o pecado grave contra a castidade? É quando você pega a estrada para o prazer venéreo. Então você quer obter o prazer venéreo, mesmo que não faça nada, pegou aquela estrada, você já está indo na direção que você sabe onde é que vai dar, mesmo que você não chegue lá, né? Se você pegou a estrada para ir para Santos, você não vai para Campinas. Não tem como. Mesmo que você pare na metade. Então vigiem muito bem. Um casal de namorados cristãos evita certas intimidades, porque não são convenientes para a sua condição. E outros que não têm o dom do casamento, não se perturbem por causa disso. Ser celibatário não é uma desgraça. Ser celibatário é um dom. E eu diria, é até um privilégio. Como diziam os antigos, antes só do que mal acompanhado. Então não se perturbem. Ah, mas eu não vou nunca praticar a sexualidade. Não. Você vai praticar a oração. Você vai meditar as Sagradas Escrituras. Você vai ter uma vida sacramental. Você vai se dedicar à sua família. Há milhares de coisas que uma pessoa celibatária pode fazer, mesmo não sendo sacerdote nem religioso, vivendo no meio do mundo. É uma grande vocação. Vamos pedir a Deus que nos ajude, queridos irmãos, a amar verdadeiramente a virtude da castidade, porque assim nós conseguiremos ter o nosso espírito desimpedido para ouvir a voz de Deus. Que Deus nos dê nojo do pecado contra a pureza, que Ele nos dê aversão, repulsa, que Ele nos tire da nossa posição de conforto no pecado. Mas, sobretudo, que Deus nos leve, queridos irmãos, a verdadeiramente amar e pedir a Deus o dom da castidade. Uma vez me contaram que, na reforma litúrgica que aconteceu na década de 60, foram retiradas da liturgia mais ou menos 400 orações que pediam a virtude da castidade. Não é de se admirar que depois tenha acontecido toda a crise que veio e que ainda estamos vivendo hoje em dia. Por quê?
A castidade é um dom. E nós não vamos conseguir vivê-lo sem pedi-lo com toda a humildade e com toda a sinceridade a Deus de todo o nosso coração. Que o Espírito Santo possa falar mais com você e que Ele possa ministrar no seu coração nessa área. Que Ele possa te levar a um momento de comunhão com Ele em que Ele vai te revelar coisas a esse respeito, a vontade dEle para a sua vida. Que você verdadeiramente possa ser ministrado pelo Espírito Santo para entrar no plano de Deus. Porque o espírito maligno quer sim que nós nos pervertamos para perdermos o nosso ponto de contato com o Senhor. Que isso não aconteça. Pelo contrário, pela intercessão da Virgem Santíssima, todos nós possamos viver e praticar alegremente a virtude da castidade.